E você falou de Matheus de Souza, e eu sei que você foi Sim, aluno dele. isso. E o Matheus de Souza, ele foi um dos grandes responsáveis por trazer a quiropraxia para os fisioterapeutas, né? Sim, E sim. hoje, a grande Eu tava maioria, lá nessa época. isso. E hoje a grande maioria dos professores de quiropraxia ou foram alunos dele ou fizeram a formação com ex-alunos dele, Sim, né? sim. Que acabaram se fazendo. Então me fala um pouquinho daquela época, da onde Claro. veio e da onde a gente está hoje, trazendo a Perfeito. quiropraxia americana de Palmer, através do professor Pierre Terbon, que foi aluno de Palmer, o qual também Legal. foi seu professor. O que Sim, a sim, gente sim. começou e o que a gente conquistou. Tá legal. Olha, então, o Matheus ele trabalhou com quiropraxia desde 64, né? Haviam alguns americanos que vinham para o Brasil, não para quiropraxia, mas eram quiropraxistas, e em 64 culminou de uma turma em Curitiba, ter uma formação livre mesmo, né? Não foi uma graduação, nada, mas uma formação de brasileiros que fizeram esse treinamento com esse americano. A partir daí, a partir de 64, esse grupo de brasileiros estava trabalhando no Brasil, né? Estava trabalhando no Brasil em São Paulo, principalmente. Eles mudaram para São Paulo. O Yang e o Matheus, eles trabalhavam numa mesma clínica em São Paulo, né? E e o pessoal, muitas vezes, Márcio, eles criticam uma coisa sem entender a época, né? Por exemplo, um dos motivos porque assim, cara, essas pessoas chamarem o Matheus de mercenário, já me chamaram de mercenário porque eu dava aula, né? E a coisa não é essa, cara. A coisa não é essa. A coisa é uma coisa que funciona, a gente tem que passar para frente, né? Porque qual foi a principal motivação do Matheus na época de ensinar a quiropraxia? O consultório dele era na região de Pinheiros, em São Paulo, e segundo ele contava, né, na época, havia uma concentração de massoterapeutas muito grandes lá, né? E o pessoal se arriscava, não sei como é que eles sabiam na época, a fazer alguns ajustes. Então, o Matheus, ele recebia muita gente acidentada desses massoterapeutas. Então, a Sim. motivação que ele teve de começar a montar encontros, aulas, foi para minimizar esses acidentes que ocorriam e ele tinha que socorrer na época, né? Isso, sei lá, na década de 80, isso, né? Então, a motivação inicial do Matheus em começar a ensinar foi minimizar essas lesões, esses problemas que muitas vezes caía para ele mesmo resolver, né? Aí, a partir dessa época, ele formou o IBRAC, Instituto Brasileiro de Quiropraxia, né? Eu me formei lá, eu fui monitor dele por 2 anos, né? Foi 2001, 2002 eu fui monitor dele. Depois de 2003, eu fui professor do curso técnico de quiropraxia do Senac de São Paulo, um curso que não existe mais, né? É um curso que iniciou em 98. De 2003 até 2005 eu fui professor lá. Depois disso, eu continuei dar algumas aulas aqui em Campinas mesmo, voltei para o IBRAC de 2009 até 2015. Né? Fui professor lá e depois disso eu dou aulas de uma maneira independente. Mas o Matheus, cara, ele tinha essa característica de realmente querer ensinar a coisa, né? Ele começou, o núcleo principal, os modelos de curso de final de semana é dele, né? Muitas vezes a pessoa faz o curso, ou até dá o curso e não sabe de onde veio esse modelo, né? Criado pelo Matheus.